Estamos ao vivo, hoje com a biblioteca de fundo, porque eu vou falar sobre biblioteca. Então vamos ver, o Eric já entrou, a Vivian Tito, nossa pré-candidata vereadora, mulher de luta de Hortolândia. Obrigada, Vivian, por estar aqui. A querida Helena também está aqui presente, obrigada. Eric Silva é nosso pré-candidato a prefeito aqui de São Carlos. Uma honra tê-lo aqui. A Vanessa também está aqui presente, obrigada. A gente está sempre juntas, Vivian. Desejo muita sorte na sua pré-candidatura, né? Que fortaleça as mulheres negras aí em Hortolândia. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Olá, Patrícia. Obrigada de novo pela presença. Ontem a Patrícia já esteve aqui, né? Que bom fazer o curso completo de Lei Maria da Penha. Obrigada. É isso aí, né, Helena? A gente sempre dá uns minutinhos, né, para todo mundo ir entrando. A gente vai falando oi enquanto isso. Vai verificando se está tudo ok. Obrigada, Patrícia, isso mesmo. Hoje, oi Gustavo, tudo bom? Pessoal, a gente vai ter o Gustavo no Arena, né, ai, eu esqueci o nome agora, lá no Semac ao vivo. Curtam um samba nessa quarentena, a gente tá precisando de coisa boa, de notícia boa, e nada como um bom samba. O Gustavo vai estar ao vivo. Agora eu esqueci o dia, mas depois eu compartilho para todo mundo ver o trabalho do Gustavo, que é uma delícia. Olá, mãe. Minha mãe também está fazendo o curso completo de Lei Maria da Penha. Então vamos lá, vamos começando. E valeu, Gustavo. O Robinho, para variar, tá no meu colo. É sexta-feira, lá, gente. Sexta-feira, o Gustavo ao vivo, pelo Facebook, né, Gustavo? Assistam. O Gustavo, que tem o projeto lá do Sarau do Botafogo, aqui em São Carlos, que é muito legal. Essa semana, então, a gente está comemorando 14 anos da Lei Maria da Penha. E para marcar essa data, eu estou realizando todos os dias uma live curtinha, bem rápida, na hora do almoço, que é essa ideia, né? Enquanto a gente está preparando o almoço, está almoçando, ter um pouquinho de informação e poder ajudar também as mulheres em situação de violência. Ontem na live, muita gente me perguntou sobre os materiais que eu estava usando, que inclusive eu usei até de decoração, né? E aí me perguntaram onde eu conseguia ter, onde as pessoas tinham acesso, né? Até o livrinho que eu uso aqui da Lei Maria da Penha. Então, eu criei um Drive, um Google Drive, com todos esses materiais para facilitar o acesso de vocês. Então, quem quiser tem o link na bio aqui do Instagram. Se vocês entrarem lá na minha bio, tem um link, aí aperta lá, vai ter os links, né? E vai estar lá, Biblioteca das Mulheres. Aí é só clicar e aí vocês têm acesso a todo esse material que eu estou usando. E aí também eu vou colocar até coisas a mais. Pesquisas sobre violência contra as mulheres, materiais de orientação às mulheres em situação de violência. Então, vocês conseguem, né? Vamos compartilhar o conhecimento que é tão importante, conhecimento de qualidade que a gente precisa ter, né? Então, vão lá e vocês conseguem ter acesso à Biblioteca das Mulheres. A live de hoje é um tema bem específico da Lei Maria da Penha. É um capítulo da lei que a gente vai trabalhar. É o capítulo 2 das medidas protetivas de urgência. Já ouviram falar nisso? Eu acho que as medidas protetivas de urgência é uma das maiores inovações da lei. Eu acho que é o que mais pegou. Sabe essa ideia de quando lei pega?
né? Eu acho que as medidas protetivas é o instrumento que mais pegou, que tem mais... as mulheres têm mais acesso, né? E conseguem proteger, né, as mulheres e salva muitas vidas. Eu acho que isso é um elemento fundamental das medidas protetivas, né? É você salvar as vidas. E aí, para a gente começar, vamos pegar o nome? Medidas protetivas de urgência. Então, o que você precisa? O que é isso? É você proteger a pessoa, proteger a vida. E essa proteção à vida tem que ser rápida, não pode esperar, né? No âmbito jurídico, elas são chamadas de medidas cautelares, né? Essas medidas cautelares, elas existem em vários âmbitos da justiça, que tem a ver com isso, com você prevenir, conservar e defender um direito, né? É um ato de prevenção, de cautela, né? Do judiciário. É quando a gente precisa, com urgência, proteger. E nas situações de violência doméstica e familiar, essa proteção é fundamental, né? A primeira coisa que a gente faz, né? Quem é mãe, quem é pai sabe, né? Quando acontece algo com o filho, o que a gente faz primeiro? Protege, né? Depois a gente vê o resto do que está acontecendo, né? E é essa a ideia. Primeiro a gente proteger, né? Proteger a vida. E as medidas protetivas, elas são muito eficazes porque elas têm essa ideia da urgência, né? Então, hoje a gente vai falar desse capítulo, então, só para a gente seguir o roteirinho aqui da lei. Como eu disse ontem, é importante a gente seguir as fontes, né? Então, hoje a gente vai tratar do artigo 18 até o 22, tá? Da Lei Maria da Penha. Então, logo no artigo 18, ele traz essa ideia da urgência, que é o quê? Quando as mulheres vão na delegacia e fazem o registro da ocorrência do crime, elas podem solicitar à autoridade policial uma medida protetiva de urgência, né? Que eu vou dizer o que são na prática. Recebido esse pedido, a autoridade, né, judiciária tem 48 horas para deferir, para dar essa medida, né? Aí você vai falar assim, nossa, Raquel, mas o juiz dá assim, sem ver direito? Lógico que tem todo o inquérito, né? Não ainda o inquérito, né? Mas tem o registro, né, da ocorrência. E sim, a ideia que o juiz tem na hora é proteger a vítima. Depois ele vai ver o que está acontecendo, né? Então, depois continua aí todo o processo jurídico, o inquérito, vai ter audiência, mas ele precisa, com urgência, proteger a vítima. Então, por isso ele vai ter 48 horas para deferir essa medida. Tá? Aqui em São Carlos, a gente tem boas experiências disso. A gente tem visto, sim, que os juízes são muito rápidos. O pessoal do cartório das varas de criminais, eles têm essa orientação, que eu já conversei com eles, e eles dizem que chegou a medida protetiva, ela passa na frente de todos os outros processos, porque ela tem essa ideia de proteger a vida com urgência, né? Essas medidas, né, no artigo 19, elas são concedidas pelo juiz, né, como eu já estava falando, então é o juiz que defere essa medida, né? Elas podem ser concedidas em partes ou cumulativas. O que quer dizer isso? Ela pode ser uma medida só ou mais de uma, tá? E aí eu vou dizer, então, o que elas são. Antes disso, o artigo 20, como eu falei já nas outras lives. Olá, Patrícia dando um ótimo exemplo, Patrícia, obrigada. Ó, a minha medida protetiva ficou pronta em 6 horas. Ótimo. E aí, ó, a Lei Maria da Penha funcionando, gente. Dá até um calor no coração, né? Que essa é a ideia. Ela tem que ser dada com rapidez, né? Olá, Dom, meu querido amigo.
Antes, né, como eu estava falando nas outras lives, a Lei Maria da Penha, ela fala muitas obviedades, muitas coisas que nem precisava falar, mas que elas são ditas para que erros do passado não sejam cometidos novamente. Eu quero destacar o artigo 21, que diz assim, ó: a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, e especialmente dos pertinentes ao ingresso e saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor, né? Então, quer dizer, quando o agressor é preso ou é solto, a vítima, né, no caso a mulher vítima de violência, ela precisa ser notificada. Fala, nossa, Raquel, mas isso não acontecia assim? Não acontecia, né? Então, muitas vezes o agressor saía da cadeia, ia diretamente atrás dela para voltar a agredi-la e ela não sabia dessa saída. O mesmo ocorria, por incrível que pareça, o que está escrito aqui no parágrafo único do artigo 21. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Aí você vai falar assim, você está de brincadeira, né? Que a mulher entregava a intimação? Sim. Antes da Lei Maria da Penha, acontecia o seguinte: a mulher ia lá na delegacia, registrava o BO contra o agressor, e aí no final, né, do registro, de tudo mais, a delegacia entregava para ela o papel e falava assim, você aproveita, você leva pro seu agressor essa intimação para ele vir aqui depor? Vocês imaginam essa cena? A mulher voltando para casa com uma intimação na mão, falando, olha, eu te denunciei lá na delegacia, é para você ir lá prestar depoimento. O que vocês acham que acontecia com essas mulheres? Precisou colocar na lei esse exemplo bizarro, né, para que isso não voltasse a acontecer, né? E por quê? Porque infelizmente isso acontecia, né? Assim, é uma coisa que, né, de indignar. E aí a gente vai agora exatamente, foi um absurdo que acontecia isso. A gente vai para o artigo 22, que é a segunda seção desse capítulo, que vai falar das medidas protetivas que obrigam o agressor. Então, são ações que que obrigam o agressor a fazer algo. Então, são direcionadas a ele, tá? Então, constatada, né? O que vai falar esse artigo? Constatada a prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, né, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas, entre outras. Então, a partir de agora, ele vai dar exemplos de medidas protetivas que podem ser dadas pelo juiz, mas também a mulher pode solicitar uma outra medida que não esteja escrita aqui, tá? Ou o juiz pode vamos dizer, inventar, né, uma medida que não está descrita, né? Elas são, agora, o que está dito aqui são exemplos de medidas protetivas. Então, a primeira delas, a suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, né? A gente sabe que o porte de armas é um agravante nas situações de violência doméstica e familiar, não só contra as mulheres, também contra as crianças. Então, por isso que o movimento feminista se coloca contrário a todo e qualquer projeto de lei que esse governo genocida do Bolsonaro quer, de facilitar o porte de arma. Porque a gente sabe que quem vai morrer são as mulheres, são as crianças. Então, uma das medidas protetivas é você suspender o porte de armas. A segunda medida protetiva exemplificada na lei, o afastamento do lar, domicílio ou de local de convivência com a ofendida. Essa é a medida mais usual, que mais é concedida, né? Então, você afasta o agressor do lar,
né? Tira ele do convívio com a vítima, com a mulher e também com as crianças, tá? A terceira, proibição de determinadas condutas, né? Aqui a gente vê como a medida protetiva, de certa maneira, já é uma punição ao agressor, porque proíbe ele de fazer algo. Quando a gente proíbe, a gente está punindo, né? Então, proibir determinadas condutas como a aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre eles e o agressor. Essa também é uma das medidas também que é muito concedida, né? Então, o agressor... Desculpa. O agressor não pode chegar a tantos metros da mulher, ou também dos seus parentes, né? Porque, às vezes, a violência ela não está direcionada diretamente à mulher da relação, né? Do agressor. Mas ele usa os parentes para cometer a violência, né? Então, eu vou, por exemplo, ameaçar a sua avó de 80 anos, né? Vou ameaçar a sua tia, sua mãe, né? E aí, então, a medida protetiva pode ser também com esses familiares. Proibição de ter contato com a ofendida, de entrar em contato com ela, por qualquer meio de comunicação, né? Por telefone, por ir lá por internet, por rede social, né? Então, ele não pode entrar em contato com ela. Enrolei agora. Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, vamos dar um exemplo. A vítima, ela costuma fazer exercício físico num parque, né? É a rotina dela. Então, ele não pode frequentar esse lugar que é de rotina dela, né? Ela frequenta, não sei, leva o filho sempre num determinado local, então também não pode, tá? Então, e aqui também entra, o que é muito usado no ambiente de trabalho da vítima, porque geralmente essas ameaças e tal acontecem no ambiente de trabalho. Então, proibir de frequentar esse ambiente de trabalho também pode ocorrer. Outra proibição é a restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, né? Então, você proíbe o agressor de ver os filhos, né, numa medida de urgência, mais uma vez, tá? A ideia aqui é você, com urgência, você protege, você proíbe o agressor de ver os filhos. Isso não tá tirando o direito dele de ser pai, tá? Essa é a sua pergunta. Isso. Você não tá tirando o direito nem a obrigação do agressor no seu papel de pai, né? Você tá protegendo com urgência aquela situação. Então, naquele momento, você proíbe a visita. Posteriormente, né, com o andar do processo, da separação dos bens, da questão das guardas das crianças, aí você volta a permitir as visitas, e aqui ainda ele diz, né, sempre ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou um serviço similar. Então, o que acontece, né, que é para acontecer? Então, no início, as visitas acontecem no fórum, junto com a equipe multidisciplinar do fórum, né? Ou junto à equipe do CREAS. Então, você vai aos poucos retornando esse contato, porque sim, né? São coisas diferentes, né? Essa questão do papel dele de pai, da responsabilidade dele, mas também de proteção às crianças, né? E a última medida aqui, a prestação de alimentos provisórios. Então, ainda antes de todo o processo cível terminar, né? O que é essa parte cível? É a separação dos corpos, a separação dos bens, a provisão de alimentos, né? Que a gente chama de pensão alimentícia. Então, enquanto
ainda não finalizou isso, o juiz pode decretar que o agressor dê uma pensão alimentícia provisória enquanto todo esse processo ocorre, tá? E aí, mais uma vez, né, a lei, ela repete, às vezes, bastante, né, para deixar bem claro o que ela quer dizer, né? As medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, tá? Então, mais uma vez, a gente pode ter outras medidas nessa. Então, essa primeira parte são as medidas protetivas que obrigam o agressor a algo. Na terceira seção, vai tratar das medidas protetivas à ofendida, então, à vítima, então, que se remetem às mulheres. Então, quais são elas? Mais uma vez, são exemplos de medidas, mas que podem ser feitas outras. Encaminhar o ofendido e seus dependentes a um programa oficial ou comunitário de proteção e de atendimento. Então, por exemplo, você encaminhar as mulheres para um abrigo, para uma casa-abrigo, para um atendimento, né, psicológico, psicossocial, né? Então, prestar esse atendimento contínuo às vítimas. Determinar a recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Essa medida eu lembro muitos casos que, quando eu estava na coordenação do Centro de Referência da Mulher, a gente tinha que acompanhar, porque muitas vezes as mulheres, elas fogem de casa, mesmo com os filhos. Elas fogem para garantir a proteção delas, muitas vezes deixando tudo para trás, né? E nos casos mais graves, aqui em São Carlos, a gente tem a casa-abrigo. Então, elas fugiam de casa, buscavam, né, a proteção policial. Ai, tem um pernilongo aqui, desculpa. Buscavam a proteção policial, buscavam ajuda, né, psicossocial do Centro de Referência da Mulher, e elas iam para casa-abrigo. Enquanto elas estavam na casa-abrigo, o agressor continuava no lar, né? Então, a gente solicitava a medida de afastamento dele do lar, né, e a recondução da mulher ao lar, né? E isso era feito junto com o oficial de justiça. Então, o oficial de justiça ia lá na casa, falava: senhor, o senhor pegue suas coisas, seus documentos pessoais, todos os seus pertences pessoais, e não os pertences do casal, e o senhor está retirado do seu lar, né? Imagina a tensão que era esse momento. E aí, logo depois, a gente vinha com a mulher, o oficial de justiça estava lá, e ele dava, então, reconduzia a vítima ao seu lar, tá? E aí, geralmente, junto a essa medida, tinha a medida de afastamento. Então, a partir daquele momento, o agressor não poderia mais retornar ao seu lar, nem se reaproximar da casa, né? Aí você vai me perguntar assim, mas Raquel, então ele acabava perdendo o direito da casa e tal? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente está fazendo nesse momento como eu disse, uma medida de urgência para proteger aquela vítima. O processo de separação dos bens, a divisão dos bens do casal vai continuar rolando, né? E ele vai ter o julgamento disso, se for por litígio, e os direitos dele vão ser assegurados. A gente está falando de uma situação de urgência. Oi, Olá, a Mariana tá aí. Obrigada, a Lívia, obrigada por estarem aqui. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízos aos bens, a guarda dos filhos e os alimentos. Esse inciso, gente, é muito importante, porque até hoje tem gente que acha aquela história do abandono de lar. Já ouviram falar? Né? Tinha muito isso. Então eu não vou sair da casa, senão vai dar abandono de lar e eu vou perder meus direitos. Né? Tá escrito aqui que você pode sim sair da sua casa para proteger sua vida sem prejuízo aos seus bens, tá? O último artigo dessa seção, desse capítulo,
diz também da proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, então quer dizer, do casamento. Como eu falei ontem, a violência patrimonial é um elemento muito presente na violência doméstica e familiar. Então ele usa o patrimônio para ofender a vítima. Então há medidas protetivas para proteger o patrimônio do casal. Então, como restituir os bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Então, se o agressor vende o carro que é do casal, né, ele vai ter que repor esse valor desse carro. Proibir temporariamente, né, a celebração de atos, contratos, compra, venda da propriedade em comum. Então, isso acontece muito, gente, com mulheres de classe econômica mais alta, né? Então, por exemplo, que tem empresas em conjunto, né, que tem um patrimônio grande em conjunto. Então, é uma medida importante para resguardar esse patrimônio dela, tá? Suspender procurações, caso ela tenha dado alguma procuração para ele, né? E prestar caução provisório, né, dos danos decorrentes da violência, tá? Então, também pode ter essas medidas relacionadas aos bens, tá? Eu vou dar um spoiler da live de sexta-feira, porque nesse capítulo das medidas protetivas, em 2018 houve uma alteração muito importante, que foi o crime de descumprimento de uma medida protetiva. Como eu disse, quem fornece a medida é o juiz, né? E você descumprir a ordem do juiz é crime. Isso já era, né, gente? Mas precisou, mais uma vez, dizer isso. Por quê? Porque havia muitos descumprimentos de medidas protetivas. Então, o agressor era afastado do lar e voltava e incomodava. Era afastado dela e voltava aí no ambiente de trabalho. Então, houve essa alteração, a criação de uma seção nova nesse capítulo, que diz que descumprir a medida protetiva configura-se um crime com pena de detenção de 3 meses a 2 anos, né? Que, na hipótese de prisão em flagrante desse descumprimento, só quem pode tirar, conceder fiança, né? Então, retirar da cadeia é o juiz. Então, isso dá né? Porque é o juiz que concedeu, então ele que tem que fornecer a fiança, o direito à fiança, né? E que não exclui outras punições que o agressor tenha. Né? Mais uma vez, a Lei Maria da Penha vem reafirmar as questões porque elas não estavam sendo cumpridas, né? Então, é isso das medidas protetivas. Estamos aí no nosso tempinho para terminar. Dúvidas? Perguntas? Ontem eu terminei meio correndo. A Helena pergunta se o agressor trabalha no mesmo lugar. Há uma medida protetiva que garante que as mulheres possam ser mudado o local de trabalho delas, né? Então ela pode ser realocada em outro ambiente, em outro local de trabalho. Isso às vezes acontece como, por exemplo, se a mulher ela faz atendimento ao público, né? Ela está na linha de frente de um atendimento. E aí ela está mais exposta ao agressor. Então, pode ser uma medida protetiva do local de trabalho reconfigurar o ambiente e ela ir fazer um trabalho interno, onde ela esteja mais protegida, né? Ou ele também, né? Pode ser reconduzido para outro local de trabalho, tá? Há também uma alteração na lei de 2019 que diz que nessas questões de ambiente de trabalho, o INSS tem que arcar com o afastamento da vítima do emprego por até 6 meses, né? Porque isso era uma previsão que estava na lei já, mas não tinha quem arcaria com esse salário, né? No caso de um afastamento do ambiente de trabalho. E aí foi colocado que é o INSS que faz isso.
Então, a gente tem mecanismos da lei para proteger nessas situações de trabalho. Mais alguma questão? A Carol coloca aqui, como abordar a mulher que está trancada em casa com o agressor que controla o acesso à comunicação, né? Aí a gente precisa realmente denunciar para a polícia, né? Se ela tá aí, porque isso configura-se cárcere privado. Então, é preciso comunicar à polícia, fazer a denúncia, né? E com urgência, porque um cárcere privado é algo grave, né? A Lívia, mas por que tem que terminar a mulher se afastando? E sim, isso o homem deveria sair. Exatamente, Amanda. Mais uma vez, as medidas são para proteger a vítima. Então, por mais difícil que seja, no primeiro momento, é importante que a mulher se afaste, se proteja. Né? É muito difícil falar isso, mas a gente não pode vacilar, sabe? A gente não pode dar brecha. Né? Então, às vezes é melhor a gente se proteger enquanto, né? Às vezes o processo demora um pouquinho mais. Então, é importante a gente se proteger até que todo o processo ande. E eu já vi, Amanda, infelizmente, em alguns casos, olha, que com medida protetiva, com o juiz decretando, né, todas as medidas possíveis, o agressor continuava incomodando, né? E é uma situação bem difícil. Então, às vezes, a gente precisa dar um passo para trás para proteger aquela vida, né? Enquanto isso, a gente continua lutando para que não tenha mais essas coisas. A Lívia, Raquel, as medidas protetivas são tomadas, mas muitas vezes o agressor ronda seus espaços de convivência. Como o processo poderia ser mais rápido e menos doloroso? Lívia, você chutou uma bola ótima aqui para a gente conversar, que é a Patrulha da Lei Maria da Penha. Né? É um serviço que foi criado mais recentemente em alguns municípios, que é você monitorar as medidas protetivas. Então, você tem um caso de uma mulher que tem uma medida protetiva de afastamento do lar e de aproximação dela. Só que é isso, né? O cara continua rondando a casa, continua cercando o ambiente de trabalho e tal. Então, a Patrulha Maria da Penha, o que ela vai fazer? Ela vai monitorar esse caso. Então, uma vez por semana, passa uma viatura na frente da sua casa, da ronda, entra na casa, conversa com a mulher, vê se está tudo certo, orienta questões de proteção, né? Então, por exemplo, né, sei lá, passou na frente da casa, viu que o portão estava aberto. Aí fala, olha, vamos fechar esse portão, vamos botar um cadeado novo, vamos, né? Essas medidas de proteção. E é muito legal porque a vizinhança vê que a ronda tá passando, né? Com certeza o cara sabe que a ronda tá passando. E que se ela chegar, se ele chegar lá, a polícia sabe que ela tá que ela tá como medida protetiva e que ele vai ser punido, né? É uma proteção fantástica, né? Então, a Patrulha da Lei Maria da Penha tem tido ótimos resultados nos locais onde está sendo plantado. E aqui em São Carlos tem um projeto de lei para a criação da patrulha, né? Tem uma indicação aí da Guarda Municipal para fazer isso. E aí a gente tem que brigar para que ela aconteça. Como funciona esse afastamento do trabalho pelo INSS? Eu vou falar sobre isso, eu peguei já essas informações, tem lá os procedimentos que a gente tem que fazer. Na sexta-feira a gente fala sobre isso, pode ser, Patrícia? Que eu já peguei até aqui como que tem que ser esse pedido, tá? É que não tá aqui anotadinho direitinho, mas a gente fala na sexta, porque também é uma alteração mais recente e é uma alteração bem importante.
Certo, meninas e meninos que estão nos assistindo? Mais alguma pergunta? A gente tá dando o nosso horário aí, né? Quem ainda não almoçou tá ficando com fome. Não? Então a gente vai terminando por aqui hoje. Lembrando, amanhã a gente vai trabalhar a rede de atendimento às mulheres, tá? Então a gente vai ver os artigos aqui da lei que falam sobre a rede de atendimento, o papel de cada serviço público. E na sexta, todas essas alterações na lei, algumas boas, algumas nem tanto, mas tem essas alterações. Marcela, obrigada. Que saudade das aulas das PLPs. Eu também! Morrendo de saudade de ter aula das PLPs, né? Tá junto com vocês. Obrigada, Vivian. Maravilhoso por mais esses momentos. Vanessa, obrigada, linda. Um beijo para todo mundo. Se protejam, fiquem bem. Boas energias para vocês. Que a gente passe por mais essa. E amanhã a gente se vê, tá bom? Obrigada, Rafa. Um beijão para todas vocês. E até amanhã às 13h13. Certo? Beijão.